A interpretação de Camus merece um pequeno ajuste. Para Albert Camus, não é que Deus seja absurdo. O absurdo nasce do choque entre o desejo humano por sentido e um universo que não oferece respostas definitivas. A morte é o limite que revela essa condição. Mas a resposta de Camus não é o desespero, é a revolta lúcida, a liberdade e a decisão de viver intensamente apesar do absurdo. Vida e morte, Epicuro e Camus, o encontro com o absurdo. Vida e morte nunca se encontram. Essa é uma das afirmações mais conhecidas de Epicuro. Quando estamos vivos, a morte não está presente. E quando a morte chega, nós já não existimos. Portanto, dizia Epicuro, não faz sentido temer aquilo que jamais experimentaremos. O medo da morte rouba a paz da vida. Libertar-se desse medo é uma das condições para alcançar a serenidade. Essa reflexão parece simples, mas atravessou mais de 2000 anos e continua provocando a humanidade. Entretanto, no século XX, Albert Camus apresentou uma perspectiva diferente. Para ele, o grande problema não é apenas a morte, mas a consciência da morte. Sabemos que vamos morrer, e essa certeza modifica completamente a maneira como enxergamos a existência. Camus afirma que o ser humano busca sentido, justiça, permanência e felicidade. Porém, quando olha para o universo, encontra silêncio. O universo não responde às nossas perguntas. É desse confronto entre o desejo de sentido e o silêncio do mundo que nasce o absurdo. A morte ocupa um lugar central nessa experiência. Tudo aquilo que construímos um dia desaparecerá. Nossos projetos, nossos sonhos, nossos amores e até a nossa própria memória serão consumidos pelo tempo. A morte revela a tragédia de todas as coisas. Ela é o grande limite da existência humana. Também podemos pensar na liberdade. Acreditamos que somos completamente livres, mas descobrimos inúmeros condicionamentos. Somos influenciados pela genética, pela educação, pela cultura, pela sociedade e pelas circunstâncias e pelo próprio tempo. Nossa liberdade existe, mas nunca é absoluta. Essa tensão entre desejar liberdade plena e viver cercado por limites também revela o absurdo da condição humana. O tempo é outro elemento fundamental. Vivemos presos entre o passado, presente e futuro. O passado não pode ser alterado, ele é finalizado. O futuro ainda não existe, pode até existir, mas ainda não é. E o presente desaparece no mesmo instante em que tentamos segurá-lo. Tudo escapa, tudo flui, como dizia Heráclito, nada permanece. O tempo é um grande escultor que lentamente desgasta todas as coisas. Camus também questiona as respostas fáceis. Muitas pessoas encontram conforto na ideia de uma realidade transcendente. Outras não conseguem acreditar. Para Camus, o problema começa quando usamos qualquer resposta definitiva para fugir da condição humana, sem enfrentá-la. O desafio é olhar o absurdo de frente, sem ilusões, e ainda assim escolher viver. Nesse ponto, Camus surpreende. Ele não conclui que a vida não vale a pena. Pelo contrário, justamente porque tudo é passageiro, cada instante torna-se precioso. Cada amizade, cada gesto de amor, cada obra criada e cada pôr do sol ganham um valor único, porque são finitos. No final da sua obra, Camus utiliza a imagem de Sísifo, condenado a empurrar eternamente uma pedra montanha acima. A pedra sempre retorna.
O esforço nunca termina. Mesmo assim, Camus afirma que devemos imaginar Sísifo feliz. Não porque sua tarefa tenha sentido absoluto, mas porque ele escolhe não se render. Sua liberdade está na maneira como enfrenta seu destino. Epicuro procura libertar o homem do medo da morte. Camus procura libertar o homem da necessidade de encontrar um sentido absoluto. Ambos desejam reduzir o sofrimento humano, mas percorre caminhos diferentes. Epicuro oferece serenidade, Camus oferece coragem. Talvez a grande pergunta não seja apenas o que acontece depois da morte. A verdadeira pergunta é: como você está vivendo antes que ela chegue? O tempo continua passando, a morte continua sendo inevitável, mas entre o nascimento e o último suspiro existe um espaço chamado vida. É nesse espaço que construímos nossas escolhas, nossos valores e nossa história. A morte pode revelar o absurdo da existência, mas ela também nos lembra que cada dia é uma oportunidade irreparável. E talvez exatamente essa seja a consciência da finitude que nos convide a viver com mais intensidade, com mais lucidez e mais responsabilidade. Se a morte é inevitável, que ela encontre alguém que realmente viveu. Meu nome é Walter Leite, Filosofia e Vida para Pensar. Se gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione o sino para receber vídeos novos, dê seu like, deixe os comentários, nem que seja com emoji.